Com os seus rótulos próprios, idiomas e territórios, né? Então, é mais nesse aspecto, assim. Mas se você hoje coloca entende que é uma vertente que construiu uma ideia manipulada, né, ali específica, porque ali está proposto assim, isso aqui é revelação espiritual, foi os mestres espirituais que estão explicando. Hoje eu faço revisão crítica disso. Como que você pega e fala que os cultuadores de 5.000 anos atrás dos orixás estavam errados e agora é você, homem branco, no Brasil, que está certo, né? Ao dizer que Oxóssi e Obá são par, só que são cultos que nem se encontram, né? Quer dizer, uma coisa não faz o menor sentido. Trabalhar com 14, né? A ideia de, muitas vezes, no texto, né, também colocar assim, os nossos irmãozinhos do Candomblé não entendeu isso como assim? Né? Então, mas isso você passa batido, né? Porque você está tomado por aquela ideia como verdade. Então, essa revisão crítica ela é proposta. Você perguntou qual é uma grande diferença. Uma das diferenças uma grandes novidades que eu trago, proponho, é o culto a Ibeji na Umbanda, que sempre foi negado, né? E o culto a Orixá Exu na Umbanda, de uma forma que conversa com a ancestralidade, conversa com a originalidade, mas que não rejeita o fato temporal e territorial. Estamos no Brasil, estamos no século XXI e as coisas são diferentes, são como podem ser, né? E aí enfim, por aí, né? Quando você pergunta como vamos falar dos orixás, vamos falar de 16 mesmo, e em que Ibeji também tá ali, vai ser identificado um culto de Ibeji dentro da Umbanda. Mas aí, olha, você fala sobre isso, mas você sabe muito bem que às vezes tem uma casa ali que não fala sobre beijo, não fala sobre Sim. certo orixá, mas você vai lá no roncózinho, tem uma firmeza ali, né? Sim. Talvez eles não abordem, mas às vezes não aborda, mas, por exemplo, o Xumaré lá... porque não foi encorajado, não aprendeu um modelo, não é porque assim, ó, culto, basicamente você precisa ser apresentado a ele. Então, eu acho curioso mesmo. Por exemplo, assim, eu leio uma revista sobre Ganesha e acho bonito o mito do Ganesha, e aí eu compro uma imagem do Ganesha e falo que eu cultuo o Ganesha. Não, você não cultua Ganesha. No mínimo, acha legal e ritualiza aí, mas não é um culto. Culto, você tem que ser apresentado a ele por alguém que é do culto. Iniciado, Isso né? não precisa. A iniciação ainda é uma outra camada profunda, né? Mas basicamente, se você não for para a Índia e ser apresentado ao culto, você tem que encontrar, onde quer que seja, alguém que tem lastro nesse culto e te apresente a essa força e te ensine. Porque aí vira a customização ao seu bel prazer. Vira moda, né? E é muito isso que acontece no Brasil, acontece em relação ao orixá, acontece em relação aos deuses indianos e tudo mais que tiver aí agora vai começar a ter, a gente vai ver em breve, cada vez mais, o culto às divindades indígenas brasileiras, né? Então, estão tendo contato com esses saberes dos povos originários, mas a turma da cidade é muito afoita. Né? Então ela vê uma entrevista com um cacique, com um pajé, e ela já sai fazendo alguma coisa, supondo reproduzir aquele mistério que ele só citou brevemente ali, entendeu? Até foi que nem o lance de Gaia, né? O pessoal também pegou muito essa hype aí e seguiu. É uma coisa da hype, do momento, né? Mas em termos, assim, até a questão dos indígenas acho bem legal, dentro do... Acharia legal que fosse mais difundido, que as pessoas procurassem saber mais, porque faz parte do nosso país também como original, né? Como uma trajetória dos povos originários.
provavelmente haja mais abertura aqui nos próximos anos, né? Encorajamento para isso. Mas dentro da teologia, só para a gente encerrar essa parada do orixá, dá para estudar a teologia de Umbanda sem sintonizar minimamente com o orixá ou sem falar sobre o orixá? Aí não é honesto, né? Porque se você quer estudar Umbanda sem estudar o culto de orixá na Umbanda, você estuda parte dela. Então você está criando um viés específico, né? Então é a mesma coisa que a Umbanda Sagrada propõe lá, aquela estrutura de 14 orixá, em que tem 2 orixás que não são orixás, 2 divindades que aproximam de uma qualidade de orixá, o caso de Oiatempo, Logunã e Egunitá, Oroená, por exemplo. Muito embora exista, mas não existe o culto vivo hoje, então virou uma grande discussão ao longo dessas décadas, né? Isso não significa que não exista a divindade. Aí é um outro ponto de estudo. Mas ele, por exemplo, não propôs Ibeje e não propôs Orixá Exu como culto nessa organização de orixá primordial, né? Então, Exu, ele, mais tarde, ele vai falar de Orixá Exu já mais outra perspectiva. Então, você está deixando de fora alguns outros elementos. Você escolhe deixar de fora outros elementos. E aí não é uma proposta, aí vira vertente, é isso que eu estou falando. Aí você fecha o campo de pesquisa, de compreensão, e aí você tem uma visão de bolha. Então, quando você pensa Umbanda Molocô, que é a mais próxima do culto, da mistura do culto angolano e com orixá, e também com presença de culto a Vodum, no Brasil, para alguns é a verdadeira Umbanda. É a Umbanda mais Umbanda de todas, né? É bolha, você está criando um limitador. É Umbanda, mas é uma Umbanda bem demarcada, que você consegue entender aquela teologia própria, daquela vertente, que já foi configurada com esse nome, inclusive. Umbanda Molocô, por exemplo. Você pensa, aí temos a Umbanda Sagrada, a Umbanda esotérica. Então, a Umbanda esotérica, sem destacar críticas históricas ou coisa parecida, mas propõe que Oxum, Inhansã são caboclas, não são orixá. Então você escolhe construir uma ideia própria e ignora outros fatos. Então você cria uma bolha, você cria uma vertente. Aí que tá. A encruzilhada é você compreender essa diversidade. Entende? Filhos do Todo conta com uma taróloga para quem quiser conhecer, para quem quiser fazer consultas com tarô. Nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de tarô. E para que você possa entrar em contato, aqui na descrição nós temos também um link de agendamento. Você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamento de sessão de tarô. Então, agendamentos aqui na descrição, no recado que está aqui, Tarô Casa Filhos do Todo com Michele Molina. Certíssimo? Você será muito bem atendido ou atendida. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.